Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão na Palavra de Deus. Eu queria compartilhar com vocês alguns versículos aqui do capítulo 2 do Evangelho de Lucas, Dr. Lucas, que era médico, né? Quando Jesus foi levado ao templo pelos seus pais, José e Maria, para ser apresentado ao Senhor, para fazer a circuncisão, eu queria ler alguns versículos com você. Acompanhe a leitura de Lucas, capítulo 2, versículo 21 em diante, que diz o seguinte: E quando os 8 dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem ofertas segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Versículo 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo, o Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, então ele tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que esse é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal de que é contraditado. E uma espada transpassará também sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Versículo 36 em diante. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era agora viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Glória a Deus! O nascimento de Jesus foi marcado por muitos milagres, por muitos eventos, por muitas maravilhas, né? Desde que foi anunciado pelo anjo a Maria, mãe de Jesus, pelo anjo foi anunciado, só milagres, só coisas sobrenaturais aconteceram. E quando Jesus foi levado ao templo pelos seus pais, para ser circuncidado, cumprir a lei, né? Eles levaram, e havia no templo Simeão e Ana. E o que diz aqui? Havia em Jerusalém um homem de nome Simeão, e esse homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo, o Senhor. Ele tinha no seu coração o desejo de ver aquele que seria o Cristo Redentor, o Salvador da humanidade, aquele que daria sua vida em holocausto pelo resgate das nossas almas, né? E ele viu, e o Espírito Santo revelou que aquela criança que ele estava vendo era Jesus, ele tomou em seus braços, e ele orou
fez uma oração e disse a Deus: Senhor, agora pode me recolher, pode me levar para a eternidade, porque já os meus olhos contemplaram a tua salvação. Mas os versículos principais para mim, que já estou nessa idade que vai se avançando a cada dia, um conforto e um consolo, porque estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assácia, que já era avançada em idade, tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. Aquela senhora viúva, aquela senhorinha viúva que ficava ali no templo, era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos que esperavam a redenção em Jerusalém. Essa palavra me conforta muito, porque a idade chegou, eu estou quase da idade da viúva, né? Essa viúva, a profetisa Ana. Nós somos quase da mesma idade, ela estava com 84 e eu estou com 81. E claro que a gente, quando chega, né, nessa etapa da vida, a gente sente as limitações, né, físicas, alguns mais, outros menos, alguns têm melhor saúde, outros nem tanto, né? Mas a verdade é que a idade chegando ela nos limita, né? Mas nós, servos de Deus, temos o desejo de trabalhar, de continuar servindo ao Senhor. Eu sei que eu falo com pessoas jovens, eu sei que tem jovens que me ouvem, eu sei que tem pessoas de mais idade, pessoas de idade avançada como eu, alguns nem tanto, né? Mas nós, povo de Deus, queremos trabalhar para Jesus, queremos ser produtivos, queremos efetivamente servir a Deus, anunciar o nome glorioso de Jesus para toda a humanidade, porque Ele nos deixou essa mensagem: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado, porque a fé é importante diante de Deus. Mas essa viúva, que é citada nesses 2 ou 3 versículos, me inspira muito, principalmente agora nessa etapa da vida que eu estou vivendo, sabendo que a idade chegou, as limitações chegaram também, nem tudo que fazíamos, nem toda a disposição que tínhamos no passado temos agora, mas o nosso coração arde pela vontade de pregar o Evangelho, de anunciar Jesus, de falar do amor de Deus, né? E ela servia a Deus, como está escrito aqui na palavra. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo. E servia a Deus com jejuns e orações de noite e de dia. Então, chega a idade em que estamos no ministério da intercessão, servindo a Deus. Nós não precisamos ficar parados. Você que tem saúde, tem juventude, tem disposição, faça a obra de Deus. Eu quero deixar uma mensagem especial aos jovens, à mocidade das igrejas, aos jovens que nos ouvem, aos adolescentes. Use essa mocidade, você, juventude cristã, para pregar o Evangelho de Jesus. Use a sua saúde, as suas forças, a sua disposição para anunciar o Evangelho e o Reino de Deus. Jesus está voltando. Muitos não acreditam mais nisso, mas Jesus está voltando, Ele está às portas. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Eu me inspiro atualmente muito na profetisa Ana, que aos 84 anos não se afastava do templo com jejuns e orações. E como é bom ter essa comunhão com Deus, ter esse tempo na vida em que podemos estar pregando o Evangelho. Essa é a mensagem que eu queria deixar para você. Cumpra o seu ministério, seja parte do corpo de Cristo, que efetivamente trabalhe, que glorifique e dignifique o nome do nosso Deus. Amém? Avante, porque a Igreja de Cristo marcha de joelhos diante do Senhor. Agora nós vamos orar, que faz parte do nosso ministério, a oração. Vamos pedir por você, pela sua família, pelas suas necessidades,
Eu sei que há muitos problemas a serem resolvidos, muitas lutas a serem enfrentadas e serem disputadas, mas em nome de Jesus a vitória é nossa para a glória de Deus. Vamos orar, vamos buscar a presença de Deus agora em nome do Senhor Jesus. Se for possível, feche os teus olhos e nos acompanhe nessas orações que vamos fazer agora. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, eu oro a Ti em nome de Jesus Cristo, orando por cada pessoa, por cada irmão, irmã, amigo, conhecido, familiar, cada pessoa que está nos acompanhando nessa oração agora. Olha os lares que elas representam, as famílias que estão por elas representadas. Senhor, eu peço a Tua bênção e rogo que se houver alguém doente, enfermo, fraco, a passar por cirurgia, Senhor, em nome de Jesus, cubra com as Tuas mãos e opera o milagre do poder do Teu Espírito. Senhor, que o Teu nome seja engrandecido, que o Teu nome seja louvado e que o precioso nome de Jesus seja cada dia exaltado pelos nossos lábios, pelo nosso viver, pelo desejo do nosso coração. Honras, glórias e louvores a Ti. Em nome de Jesus nós oramos, porque cremos no Teu poder. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Paulo Ivair, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, um grande abraço e trabalhando e batalhando por Jesus. Deus te abençoe, a paz do Senhor.